Wagner é o cara, João? Pois é, Pitoli. Segundo Rubens Anater, do jornal Estado de São Paulo, Estadão, ministros do Supremo Tribunal Federal se revoltaram contra o voto do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a favor da PEC que limita os poderes da Corte, que foi aprovada nesta quarta-feira por 52 votos a 18. A jornalista Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, ouviu deles, sob a condição de anonimato, a análise de que o endosso de Wagner à proposta é uma traição rasteira. Isso depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. Ô, João, pera só um pouquinho. Ô, Pingo, aquele fita, volta a fita. Cadê aquele volta a fita, Pingo? Volta a fita, Pingo, volta. Aperta pra voltar, aperta pra voltar. Opa, obrigado, já tá bom. Ô, João, me conta como é que é? Resistência, golpe bolsonarista, o Supremo resistiu. Conta de novo essa história, porque eu mastiguei e não engoli. Manda aí, João. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram se revoltando contra o voto do líder do governo no Senado, Alguns Jacques não Wagner. tem nome, né? Alguns. É esse indefinido mesmo, né? Isso, exatamente. A favor da PEC que limita os poderes da Corte, que foi aprovada nesta quarta-feira. E por que se revoltaram, João? Por conta do voto do Jacques Wagner. Tá. E essa proposta teve 52 votos favoráveis contra 18. E a jornalista Eliane Cantanhede, colunista do Estadão, ouviu dele, sob a condição de anonimato, a análise de que o endosso de Wagner à proposta é uma traição rasteira, depois da resistência feita pelo Supremo ao que definiram como golpe bolsonarista. A postura do senador levou a um ultimato do Supremo. Ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do Supremo Tribunal com o Planalto. A conversa foi essa? Papo? Foi essa. Papo tá, com inclusive, quem? entre aspas. Peraí, papo aqui. com quem? Do STF com o Planalto. E o governo. Não, João, não pode. Isso aí é café com sal. Não dá certo. Ô, João, pera um pouquinho. Alguns ministros, então não está definido quem é, né? Pois é, ministros. Ministros do STF. É igual. Tá, não sabe quem é. Entendi. Jogou pra cima, igual o sorteio dos trapalhões. Elas caem. A colunista do Estadão, a Eliane Cantanhede, inclusive, ela ouviu esses ministros na condição de anonimato. Entendi. E aí a Certo. postura... Sigilo da fonte, ok. Exato. A postura do senador levou a esse ultimato lá no STF. Mas o João, volta nessa frase pra mim, é incompreensível. A frase é o seguinte, eu vou até abrir aspas aqui, tá bom? Ok. Abro aspas. Ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Fecho aspas. Não é possível. Tem algo errado. Veja, é uma ameaça partindo do Supremo Tribunal Federal, uma ameaça a um senador da República, que se ele não sair, sai da onde? Sai do armário? Sai da onde? Hã? Não leva jeito, né? Mas vamos lá. Ou o Jacques Wagner sai da onde? Ou não tem mais papo, que é papo cabuloso, do Supremo com o Planalto, fecha aspas. O João, tá difícil de engolir isso aí, hein? Pois é, Pitoli, olha só, o Wagner foi o único senador petista a ir contra o próprio partido, que orientou pelo voto não. Lembrando que na última terça-feira, Wagner liberou a bancada do PT para votar como quisesse na proposta que fez com que a votação ficasse para esta quarta. E aí, caso a PEC tivesse sido votada na última terça, a oposição teria dificuldades para garantir a sua aprovação. Na ocasião, toda a bancada do PT votou contra o adiamento, com exceção do líder do governo que se absteve. Ainda antes da votação desta quarta, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, o ministro Paulo Pimenta, ele afirmou que o tema não é assunto do governo. Ele disse o seguinte, abro aspas, não é uma questão do governo, por isso o líder do governo em questões como essa acaba liberando a bancada. Eu fui líder da bancada do partido durante muito tempo. Você tem que reunir a bancada e tirar uma posição. O governo não pode ter uma opinião ou orientação sobre um voto num tema em que ele não tratou e não tratará, fecho aspas, isso é o que disse o ministro da SECOM. Mas vamos lembrar o seguinte, o Paulo Pimenta pode ser um Paulo que mente, né? Desculpa o trocadilho ridículo, mas é simples. Se tem a informação, abrindo aspas, no Estadão, de que ou Jacques Wagner sai, primeiro eu queria saber sair da onde, né? Ele precisa de um complemento, esse verbo, sai de casa, sai da padaria, sai do armário, né? Sai da onde? Queria saber. Ou ele sai, tá, ok. Ou não tem mais papo com o Planalto, Paulo Pimenta está mentindo. Paulo Pimenta está mentindo. Aí você vai falar, Pitoli, é claro que tem diálogo do Planalto com o Supremo, né? Agora, papo é cabuloso, é coisa de esquina, coisa de boteco, é coisa baixa. Envolvendo ministros do Supremo, alguns, não sei quem são. A matéria não diz alguns. O Planalto, a gente está falando do Poder Executivo, né? A sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto. E está falando de um senador líder do PT. João, vamos tentar compreender, porque tá difícil de engolir, hein? Sabe aquela que você joga pra lá e pra lá, você fica mastigando, o negócio não vai? Tem que entender o que tá acontecendo, Você já entendeu, né, João? Tá difícil de engolir. Tá difícil. Tá difícil de engolir, mas vamos tentar decifrar essa história aí, inclusive para quem tá no rádio e volta com a gente agora.
Jacques Wagner, que votou para limitar as ações de ministros do Supremo, é uma raposa velha, não é neném. Quando ele libera a bancada do PT para votar como bem entendesse nessa pauta, João, é porque ele já sabia como era o seu voto. E teria problemas para determinar como votar a bancada do PT no Senado. Tomar o seguinte, vem cá, aquela voz dele, né? Baianão da Paz, né? Ô, pessoal, vem cá, vamos todo mundo votar aqui contra o Supremo. Nós vamos... Veja, ele não conseguiria convencer. Ele teria problemas. Então, o que ele fez? Eu, raposa velha, eu sei o tamanho da lambança do problema que isso vai trazer para nós amanhã. Amanhã. Raposa velha, João, ele tem uma visão além do alcance. É o cara que tem uma visão além do alcance. Não é só coração. Não é só, vamos ferrar o Supremo. Não. O Jacques Wagner tem uma visão além do alcance. Ele está olhando assim, falando, vai sobrar para mim depois de amanhã. Porque do jeito que a festa está acontecendo lá no Executivo agora, nesse fim de feira, tá na xepa. O Palácio do Planalto, o Executivo hoje, é fim de festa, é fim de feira, João. Ó, vê aí o que você consegue pegar e leva embora. É nítido que não tem um compromisso com a nação. Tem um compromisso com a turminha, com a corrupção, coisa que a gente já sabe. Só que o Jacques Wagner quis dizer o seguinte, ó, eu não estou no meio disso aí não, hein? Eu vou votar aqui é para dar um limite no Supremo. Agora, papo cabuloso entre ministros do Supremo ameaçando um senador. Onde estão os parlamentares que vão sair em defesa do Jacques Wagner? Quero saber quem é que vai defender agora, além do próprio, o senador. Veja, tem uma ameaça aí. Tem uma ameaça nessa frase com aspas abertas. Ô, João, abre essa aspa novamente aí. Vou trazer para o pessoal do rádio. Isso, Vitória. traz aí, João. As aspas dizem o seguinte, ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Fecho aspas. Turma, vamos entender o seguinte, é uma ameaça do Supremo Tribunal Federal a um senador e ao Poder Executivo. Salvo engano, a Constituição diz que deve haver independência entre os poderes. Quem foi foco de resistência para um golpe bolsonarista? Supremo Tribunal Federal? Que golpe? Que golpe? Foco de resistência do quê? Prender brasileiro inocente? Matar brasileiro inocente, é isso? Isso vocês consideram como foco de resistência para um golpe bolsonarista? É isso? Agora, pera um pouquinho. Então, esse golpe encaixou. O voto do Jacques Wagner, aliás, um abraço, Mara Gabrilli, assessoria, viu? Muito obrigado pela audiência. Ouviram a gente ontem, João? E a Mara Gabrilli votou ontem, mudou seu voto. Sim, ontem ela mudou o voto. Mara Gabrilli, muito obrigado pela audiência, viu? Mas não muda o que eu penso de você. Porque você seduziu, iludiu, se elegeu e abandonou o teu eleitorado. Isso não muda o que eu penso. Mas eu preciso agradecer a sua audiência e a capacidade de entender a importância desse voto. Muito obrigado. Agora, há uma ameaça. Alguém vai ter que me contar o resto dessa história. Ou o Jacques Wagner sai da onde? Da liderança? Ninguém me contou ali. Não vai ter papo do Supremo com o Planalto? Que papo? Que papo? É cabuloso? É conversa de malandro? Tá ruim isso aí, hein? Tá muito... Pois não, João. A entrevistada já chegou, né? Pois não, João, mas traz informação Vitória, rapidinho. Essa informação ela continua, viu? A votação que aprovou a PEC que limita os poderes da Corte ocorreu depois de uma alteração de última hora feita pelo relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Isso num acordo que envolveu conversas com ministros do STF e até mesmo parlamentares da base do governo. Essa parte é bastante importante. A mudança surgiu a partir de uma emenda apresentada pelo senador Omar Aziz para que os ministros ainda possam derrubar, por meio de decisão individual, atos normativos do governo federal. A versão inicial da proposta previa que as medidas administrativas do governo, assim como as leis aprovadas pelo Congresso, só poderiam ser derrubadas pela maioria do STF. E aí, Pitoli, só para resumir essa conversa toda, o Amin retirou do relatório o estabelecimento de um prazo de validade de 180 dias para os pedidos de vista, ou seja, suspensão do julgamento. A mudança também foi fruto de uma conversa de Pacheco com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira. De acordo com o presidente do Senado, o magistrado compreende que a intenção é melhorar a relação entre os poderes. Compreende. Compreende está entre aspas. Está numa compreensão incrível. Olha, eu já vou conversar com a doutora Mariana Amaral, mas antes um recado para você.